Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Belezinha? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre que Deus nos abençoe, né? Nos proteja, nos guarde, nos dê entendimento, sabedoria antes de mais nada. E, e que nos conduza através do seu Santo Espírito para nos dar entendimento segundo a vontade dele, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto, porque eu falei uma coisa aí e sempre vem os contradizentes, né? Então antes que eles venham, né, eu já vou falar, não é reparo, não é correção não, porque eu não errei, tá, irmãos? Eu vou explicar o sentido do que eu disse para vocês terem uma compreensão. E se quiser ter, se quiser não concordar, quiser estar com a mesma opinião de vocês aí, é um direito de vocês, tá? Sempre friso isso, o meu vídeo é para reflexão, autoanálise, tanto de vocês mesmos como da palavra, tá? Vocês meditar na palavra, né? Não é no nossos achismos, não é porque a Pedro fala, segundo a Pedro, acho que é segundo a Pedro, que a palavra da profecia não é de particular interpretação, porque ela não foi dada através de homem algum, e sim mediante o Espírito Santo que falou pelos santos profetas de Deus. Então, qualquer pessoa que estuda a palavra não é a sua interpretação particular, é o Espírito Santo que nos revela, se você tiver de todo o coração, você querer distorcer. Porque muitos pegam e fazem a sua própria interpretação conforme o desejo da sua carne. E aí se lasca, porque está errado. Entendeu? Então, você tem que usar, orar para o Espírito Santo mover o seu entendimento, esvaziar do seu intelecto humano, se esvaziar de você, se esvaziar da sua vontade carnal para Deus operar a interpretação do jeito que ele quer, do jeito que ele está falando. Não é do jeito, eu interpreto assim. Não, não é isso não. Quando a gente comenta que a gente é minha interpretação, quer dizer assim, é a interpretação que eu tenho mediante o Espírito, entendeu? É porque a gente não fala para a palavra não ficar muito longa, né? Aí a gente acaba falando minha interpretação, mas o certo é vocês terem esse entendimento, que a interpretação é mediante o Espírito Santo, não é eu faço a minha interpretação do jeito que eu quero, não é assim não. Mas enfim, mas cada um acha que é, então eu vou fazer o que eu vou discutir? Tem que respeitar, né, a opinião da pessoa. Então, o assunto hoje é porque eu falei sobre o dízimo, né? E falei assim que nas cartas do Novo Testamento, porque tem assim, entendo, esse que não são familiarizados com a Bíblia, que não tem essa profundidade, né? Eu não estou aqui fazendo crítica, tá? Eu estou só explicando, tá? Porque a Bíblia tem divisão, irmão, Antigo Testamento e Novo Testamento. E tem também os evangelhos e as cartas, certo? Os evangelhos, ainda alguns evangelhos tão interligados não tão totalmente, eles têm uma divisão, o evangelho. Ele tem algumas coisas estão interligadas ainda com o tempo da lei, tá? E outras estão interligadas com o tempo da graça. Então tem o Antigo Testamento, tem os evangelhos, os 4 evangelhos. Eu não estou citando aqui nem os livros apócrifos, tá? Eu estou citando os livros apócrifos. Antes eu falava apócrifos, mas não é apócrifos, é apócrifos. Agora sim, estão me corrigindo, tá? Porque eu falava apócrifos, é apócrifos, tá? Então, sem citar esses livros apócrifos, que tem outros evangelhos e livros apócrifos, né? Então, o que acontece? Tem o Antigo Testamento, os Evangelhos, e depois vem as cartas, entendeu? Tem essa divisão na Bíblia, tá? E a era da igreja, ela começa em Atos 2, tá? A igreja começa a ser formada ali, aonde o Senhor Jesus assopra o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali se forma a igreja. Ele anuncia a igreja a Pedro, lá atrás, fala, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja. Tá? A gente tem que fazer separação. Verbo passado, presente e futuro. Ele falou verbo futuro, edificarei. Certo? Então, o que acontece? Mateus é o que eu explico e muitos religiosos recusam isso daí. Mas muitos religiosos de denominação podem pesquisar na internet. Porque as pessoas tendem a acreditar no que o homem do púlpito fala. Tá? Só porque é amigo, só porque é isso. Porque não tem essa de amizade. É o que o Senhor está falando aqui. É o que o Senhor está falando de sua palavra. Não tem a ver com amizade, cara. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você recusa. Se você recusa, você está sendo rebelde com a palavra. Porque você não pode manusear a palavra para satisfazer a sua vontade carnal, a sua interpretação. Entendeu? Você tem que aceitar o que ela está dizendo aqui.
entendeu? Então, Mateus, a Bíblia foi traduzida, então algumas traduções, não que peça a salvação de ninguém, mas algumas palavras foram traduzidas erradas, né? Tipo inferno. Inferno não existe essa palavra inferno, existe lago de fogo, Sheol, Giena, Sheol, Hades, entendeu? Isso existe, não existe inferno. Inferno foi uma tradução que colocaram, tá? Mas a gente entende como inferno porque a nossa mente absorveu isso e se acostumou a falar inferno, mas é lago de fogo ou Giena, entendeu? O certo da tradução, entendeu? Isso aí veio de inferno, veio do tempo da Inquisição para cá. É igual o negócio de diabo, que com chifre, com rabo. Não, o diabo se reveste anjo de luz. Antes da Inquisição, se entendia diabo como opositor, como Satanás ou Satanás, né? Opositor. Quer dizer, é um anjo caído. Não tinha nada a ver de chifre, isso aí veio da história de quadrinho, veio de Michelangelo, veio de Leonardo da Vinci, igual Jesus também. Jesus ninguém, alguém viu Jesus? Jesus fala que ele não tinha formosura física, né? Que ele era formoso por causa da luz dele, e fazia ele formoso, entendeu? Então, que acontece? Pinta-se um Jesus louro de olho azul, não entendeu? Mas não importa como Jesus é. O que importa é o que diz a palavra, o que diz o Espírito de Deus que está em nós, entendeu? A gente tem imagem de filmes, de novela, por causa do filme, mas isso daí Deus entende. Só que a gente tem que saber que aqueles não é Jesus, é só um ator representando. E aquela foto de Michelangelo também não é daquele jeito. Mas mesmo que a gente veja daquele jeito, porque é a imagem que nos passa, Deus entende. Só que você tem que entender também que Jesus, aquilo ali é uma figura só. Que pode ser que ele não seja daquele jeito, daquele retrato, entendeu? Nesse sentido que eu estou falando. E eu não estou falando aqui nenhuma heresia, tá? Então, e outra, tem outras traduções, entendeu? Então, na tradução colocaram, dividiram o Novo Testamento começando de Mateus, mas não é Mateus. O Novo Testamento começa em Atos, quando começa a era da igreja, porque é a promessa de Jesus para o cristão, ou seja, que se uniram com os judeus, que são o corpo de Cristo, entendeu? Quando eu falo que a promessa, muitos religiosos tendem a achar que a igreja é a continuação do povo judeu. E não é. Por que e não é? Porque os judeus que creram se uniram com os gentios que creram. Então fizeram parte do mesmo corpo, que lá eu acho que é em Efésios, o Colossenses também fala, se não me engano, que antes nós não éramos povo, agora somos povo. Nós que estávamos longe, agora estamos perto, porque nos unimos com os judeus. Então somos um só com os judeus. Então todas as promessas do Novo Testamento são celestiais para o corpo de Cristo, não são terrenas. Agora, para o povo terreno, a promessa foi de terra prometida, de prosperidade financeira e terra que emana leite e mel. Essas não são promessas para a igreja, foram para o povo de Israel lá atrás, entendeu? E a promessa para a igreja são celestiais. Não que a gente não possa ser abençoado aqui, não é isso, tá? O que eu estou dizendo, a gente é abençoado aqui. Deus não deixa faltar alimento, roupas, Deus nos guarda, Deus nos dá sabedoria, Deus às vezes nos abençoa também financeiramente, mas é que o coração da promessa de Deus não está nessas coisas terrenais. A promessa para a igreja é mais promessas celestiais, entendeu? Agora vai ter quem não concorde, aí eu respeito, tá? Mas eu estou só explicando conforme a compreensão da Bíblia, tá? Segundo a luz das Escrituras. Então, aí o que acontece, irmãos? Voltando aqui, então começa em Atos. Então ali Jesus veio para cumprir a lei. Então ele estava no tempo da lei. Entendeu? Tanto é que a mulher era para ser apedrejada, mas Jesus derrama a graça. O certo seria para ele deixar apedrejar a mulher porque foi adúltera. E o homem também, só que o homem se escapuliu. Provavelmente era um religioso, né? Então aí se escapuliu, fugiu. Só que Jesus já mostra que ali já vai iniciar a era da graça. Por isso que ele perdoa a mulher. Entendeu? Fala, vai e não peques mais. Mas perante a lei era para ser apedrejada. Então Jesus cumpriu a lei à risca. Então aí depois, porque a gente não pode ser herdeiro da promessa com o testador vivo. O testador do Novo Testamento, eu falo as promessas, tá? O testador ainda estava vivo. Entendeu?
Então, quando o testador morre, a gente é herdeiro, aí a gente passa a ser herdeiro e herdar as promessas celestiais da graça, da misericórdia, de tudo aí, de todas as promessas que tem para o Novo Testamento, entendeu? Nesse sentido. Tendo isso explicado, vamos lá, agora é o assunto que eu queria entrar. Eu dei essa volta toda para dar compreensão a vocês. Eu disse sobre o dízimo, que nas cartas não tem a palavra dízimo. Aí, só que tem a palavra dízimo, que nem Jesus, ele cita o dízimo, ele cita. Só que muitos entendem, por estar ainda no tempo da lei, que ele estava falando que tinha que dar o dízimo, porque ele cita o dízimo para o escriba e fariseu. Porque os escribas e fariseus estavam fazendo o quê? Ele estava pregando regra religiosa. Então ele estava falando, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Jesus falou, não adianta você dar o dízimo e negar a fé, a misericórdia, a compaixão, o amor ao próximo e... Foi uma outra coisa que ele falou, negar a fé, a compaixão e o juízo de Deus. Fazeis essa, ou seja, dai o dízimo, mas fazeis aquela. Mas vocês fazem essas, que é dar o dízimo e outras regras religiosas, mas omite o dia do juízo, a misericórdia, a fé e a caridade. Quer dizer, não adianta nada ele dar o dízimo, certo? E por isso que Jesus cita o dízimo, ele cita, ele não fala para dar, mas tudo bem, vamos supor que ele tenha falado para dar o dízimo, mas ali era tempo da lei, entendeu? E na lei, a lei exigia que desse o dízimo, mas era para o povo judeu, ainda não tinha, lembre-se que lá no Antigo Testamento, Deus já estava anunciando que ia aceitar alguns gentios, que ia se converter lá, de outros povos que não eram do povo judeu, e isso aconteceu lá. E só que antes de Cristo vir, aí depois Cristo vem. Aí chega a era dos gentios, a era da igreja, entendeu? Porque aí os judeus não sabiam o que era igreja. Não tinha esse conhecimento, foi revelado a Paulo. E aí, quando foi formada a igreja, aí sim, aí a nova aliança, é onde que eu queria chegar, nova aliança. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, daí para frente, a nova aliança, e agora o Antigo Testamento se resume em dois. Amará o seu teu Deus de todo o coração e amará o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala, esses dois mandamentos resumem toda a lei. Se vocês praticarem esses dois, já está resumido toda a lei ali. Entendeu? Pronto, simples assim. Então é nova aliança, não é mais regra religiosa, ninguém vai... As regras religiosas se cumpria lá, os ritos, lá no Antigo Testamento como figura, porque para apontar para Cristo, que haveria de vir, o que é perfeito, e Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, regras de cerimônia religiosa, hoje nós obedecemos a regras morais, não cerimônias. Cerimônias ficou para trás, era só figura para apontar para Cristo, o que haveria de vir. Muitos ainda cumprem rituais hoje, né? E acha que tá aí, é onde que eu queria chegar, é o que Cristo falou para os fariseus lá, né? Que adianta você cumprir ritos e negar o juízo, a misericórdia, a honestidade, o amor, a caridade, né? A fé? Que adianta? Não adianta nada. É igual fala dos dons. Que adianta dons se não tiver amor? Não adianta nada, entendeu? Para Deus não adianta nada, entendeu? Então é um momento de transição. É onde que eu queria chegar. Porque muitos vão ouvir falar, você falou que nas cartas não tem a palavra dízimo. Tá mentindo, falso profeta. Aqui ó, tá em Hebreus, aqui ó, tá aqui dízimo no Hebreus. Então antes que venham esses maliciosos aí distorcer, realmente tem nessa é a única carta, pode verificar na Bíblia toda. Agora eu falo, pode verificar na Bíblia toda, não, nas cartas de Paulo e de Pedro e de carta aos Timóteo, Coríntios, Gálatas. Pode verificar em todas essas cartas, certo, Hebreus, para ver se tem a palavra dízimo lá. Não tem nenhuma dessas cartas. Tem oferta. Oferta é uma coisa, gente. Dízimo é outra. Tem a divisão. É dinheiro do mesmo jeito, porque hoje é dinheiro? Mas eu vou explicar onde eu quero chegar. Agora, tem a palavra dízimo em hebreu citada. Aqui é citada, não é igual Mateus, que ainda pode-se haver alguma discussão se lá foi citado ou se foi ordenado que desse o dízimo. Tá? Porque ainda era lei, então pode ter essa discussão. Mas aqui em Hebreus não. Aqui realmente foi citado. Por que citada a palavra dízimo?
Porque em Hebreus cita, Hebreus, entendam, irmãos, entendam. Ó, irmãos santos iluminados do Senhor Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam. Hebreus é um momento de transição. Tanto é que está falando carta aos hebreus. Você é hebreus? Eu sou hebreus? Eu não sou hebreu. Eu não sou judeu. Hebreu é judeu. Você é judeu, irmãos? Você é judeu? Eu não sou judeu. Certo? Então está falando ali do momento de a carta aos hebreus. Porque sabe por que tá Paulo? Não é, até hoje a gente não sabe se foi Paulo, né? Ou se foi um outro autor que escreveu, porque não relata. Nas outras cartas, Paulo relata que é ele que escreve. Mas nós aceitamos como se fosse Paulo. Porque tem se você analisar, ler a carta, o contexto todo, tem toda o jeito de falar, o jeito né, coincide com as outras cartas. Então, tudo aponta para que seja Paulo que escreveu Hebreus. Mas a gente não tem como confirmar se foi Paulo mesmo, tá? Então, por que carta aos hebreus? Que estava falando para os hebreus que os hebreus estavam querendo voltar a cumprir ritos religiosos, voltar para a lei, entendeu? E estava usando o hebreus de figura, Paulo estava usando, ou Paulo ou outro escritor, para dizer que a nova aliança, há uma transição da lei para a graça, entendeu? E aqueles que Cristo tinha justificado, se voltar para a lei de novo, tá desmerecendo a obra de Cristo na cruz. E aí Cristo fala, o autor de Hebreu fala, que se voltar, Cristo não vai ressuscitar de novo, e aquele que quiser voltar, vai viver pelas obras da lei. E aquele que vive pelas obras da lei, da graça tem descaído. Ou seja, Cristo não vai aproveitar esses aí. Certo? Por quê? Porque eles estão insistindo em voltar para as obras da lei. É o que se prega hoje nas igrejas no mundo aí. Que você tem que cumprir regra religiosa. Aí Paulo diz em Gálatas, pode ir Gálatas que fazem a interligação com Hebreus, que quem estiver debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. É lógico que Cristo não nos libertou para a liberdade, irmão, para a gente fazer o que a gente quer. Quando fala que Cristo se libertou para a liberdade, mas não para dar ocasião ao pecado. Liberdade é que você está livre, você não vive debaixo de regra religiosa, nem debaixo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento serviu de figura, serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Quando veio o que é perfeito, que é Cristo, aí formou uma nova aliança. Aí o que é perfeito veio, hoje Cristo já cumpriu todas as coisas. Não é que a gente não tem que cumprir e obedecer a palavra, a gente tem que obedecer a palavra de Cristo e diante. Como se eu falo, das doutrinas, que são ensino para as igrejas, que são as cartas. O ensino para as igrejas, para nós hoje, são as cartas. As cartas, tá? Não é para a gente andar em regra religiosa de ritos do Antigo Testamento. Entendeu? É isso daí, é a transição. Entendeu? Então, Hebreus, carta para os Hebreus, para apontar que o hebreu estava voltando a querer fazer obras da lei. E ser salvo e se justificar por ritos. Entendeu? Então, ele cita o dízimo ali, fala que Melquisedeque, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Aí ele só cita o dízimo. E outra, Abraão deu o dízimo do que não era dele. Ele deu o dízimo do despojo das guerras. Veja lá, em Gênesis, veja lá, vai estudar. Foi libertar Ló, né, dos povos lá, que eu esqueci até qual povo que era. Não me recordo agora. Aí foi libertar que o rei tinha prendido lá, né, que Ló tinha ido para Sodoma e depois foi capturado lá e tal. Isso daí eu acho que todo mundo sabe, né? Aí Abraão foi com o povo dele para libertar Ló. E aí, quando tinha as guerras, Deus ordenava que quando vencesse o outro rei, pegasse os despojos. O que é o despojo? É os bens daquele rei e trouxesse. Então Abraão trouxe os bens, e aí o rei lá, o rei de Sodoma, que era não sei se era Quelador, né, ou se era outro, não lembro, irmãos. É muita coisa para guardar na mente, eu tenho que voltar lá. Às vezes eu lembro de alguns, mas esse eu não lembro do nome dele, né? Não sei se é Quelador, né, ou se foi outro, não sei, não lembro. Aí queria recompensar Abraão. Abraão falou: não, eu não aceito uma correia da sandália.
que me oferece. Para não dizer, verifique em Hebreus, está escrito isso lá em Hebreus, tá? Na carta aos Hebreus. Para não dizer, eu enriqueci Abraão, entendeu? E eu não aceito nada, eu não quero nada do Senhor. Aí Abraão deu o dízimo a Melquisedeque dos despojos da guerra, do que ele tinha catado do rei. Não foi que Abraão tirou do bolso dele e deu o dízimo. Aí, ó, para quem não conhece a palavra, veja lá. Os pastores distorcem as cartas de Paulo, né? Para poder, que nem Pedro falou, ó, da sabedoria de Paulo, que os indoutos e inconstante torce como as demais escritura para sua própria perdição e querem ilubridiar os outros, entendeu? Para levar os outros para a perdição. Então, os religiosos pegam e torcem isso daí. Aí fala, olha lá o dízimo lá. Citou o dízimo. Mas lá está citado o dízimo, porque era momento de transição da lei para a graça. E a carta aos Hebreus mostra a lei de transição. Se você ler o contexto todo, a carta toda tem 1h10, Hebreus, né? Dá para vocês ouvir aí, pôr o Bibliáudio e fazer suas coisas e ver que eu estou falando procede. É um momento de transição da graça para a lei, tá? E está se referindo ao povo judeu que queria voltar. E serve para nós também? Serve, porque hoje em dia tem muitos pregando a obra da lei aí nas igrejas, né? Querendo botar vocês em jugo de servidão, para vocês obedecer regra de homem, regra religiosa, dogma religioso e regras que ele traz do Antigo Testamento quando fala de circuncisão, irmãos, está falando de uma maneira espiritual, está falando assim, ó, que querem colocar na circuncisão, não na circuncisão do despojo da carne, que é arrancar a pele do genitário masculino, né, que isso era circuncisão. Está falando que da circuncisão espiritual, que vocês voltam a obedecer regras da lei do Antigo Testamento, entendeu? E não é mais, entendeu? É para você estar na graça, ser liberto. Cristo se fez maldição para te livrar a gente da maldição da lei. A lei era boa, porque apontava para nós que nós éramos pecadores e não conseguia cumprir a lei, certo? Que tinha que vir um que ia cumprir no nosso lugar, que era perfeito, puro, imaculado, sem pecado, que era Cristo. É isso, criaturas. Entendeu? Entendeu? Aí é uma época de transição ali em Hebreus. Aí ele cita o dízimo, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, deu do que não era dele. Entendeu? Então está explicado, tá? Era só para isso. Mas quem quiser acreditar que o dízimo hoje é válido para os gentios, que tem que dar o dízimo hoje, o dinheiro é seu. Eu não estou falando que você não tem que dar, eu estou falando que é errado. Na Bíblia tá, isso diz que é errado. Você tem que pregar conforme o que a Bíblia diz. Aí os religiosos, para ganhar dinheiro, cães gulosos, que nem diz aí, que fica pregando dízimo, porque são cães gulosos, que querem enriquecer nas custas, tomando o dinheirinho das pessoas, até que tem dinheiro do remedinho, para ele enriquecer. Porque hoje só tem oferta. Mas quem quer crer que hoje tem que dar o dízimo, o dinheiro é seu, o problema é seu. Você vai dar conta a Deus disso daí, não é a mim não. A minha, eu tô com a minha consciência tranquila. Eu dou as minhas ofertas? Não dou em tempo denominacional, porque eu não frequento. Mas eu vou oferta a Deus, ajudando os necessitados, os órfãos, a viúva, quando Ele me conduz a isso. E nem sempre eu posso, porque às vezes eu sou pobre, eu ganho pouco, eu pago aluguel, não estou me justificando. Só que quando eu tenho condição, e eu dou com alegria, e eu dou conforme a minha condição financeira dá. Se eu não dou de dinheiro, eu dou em mantimentos, eu dou de roupa, eu dou de próprio dinheiro, eu pego o dinheiro, compro, eu estou falando aqui, não é para me gloriar, tá? Estou fazendo igual Paulo, tá? Não é para me gloriar, que eu me glorie em Cristo, tá? Eu estou explicando aqui para vocês como funciona e para vocês fazerem igual, se alguém quiser, tá? Eu vou lá, compro a marmita, pego e distribuo para as pessoas, é isso que eu faço. Ou então, para o irmão em necessidade, que está desempregado, eu vou lá, pego uma cesta básica, que raramente aparece no meu caminho um irmão que está desempregado, né? Mas se aparecer, já apareceu uma vez, eu fiz isso uma vez, mas não é que ele estava desempregado, mas que ele estava passando dificuldade, eu fui lá e fiz, não para me gloriar, porque a palavra diz, o que a sua mão direita faz não sabe a esquerda, eu só estou falando como exemplo, tá? Não é para me gloriar que eu não sou melhor que ninguém, eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela fé.
Eu estou falando isso porque eu estou vendo que é necessário explicar essas coisas para dar entendimento. Porque muitas pessoas ainda não entendem as coisas, meu Deus do céu. Você vai, você explica, mas elas não aceitam. Não é que não entendem, às vezes ela não quer aceitar. Ela quer andar na obra da lei, ela quer andar por regra religiosa, ela quer obedecer pastor, então faça como vocês quiserem. Eu só estou dando explicação mediante a luz da palavra. Se vocês querem aceitar a luz da palavra, aceite. Se não quiser, eu vou continuar amando todo mundo e cada um anda do jeito que quer. Não é uma imposição, você não tem que andar do jeito que eu estou falando, que eu estou falando mediante a palavra. Não, não é você tem que ser igual a mim, que tem que andar do jeito que eu estou falando. E quem sou eu para impor as coisas para os outros? Eu sou falho tanto quanto vocês, irmãos. Eu tento me corrigir e andar mediante o que a palavra me ensina. Agora, se vocês querem andar assim ou não, vocês vão dar conta a Deus, não é a mim. Aí é problema de vocês com Deus. Só isso, eu não estou impondo. Tem que fazer assim, que nem os pastores religiosos. Tem, senão você vai para o inferno. Senão você... Pode ser que você vá para o inferno se você estiver em desobediência, estiver sendo falso cristão. Pode, isso pode acontecer sim, irmãos. A palavra fala isso. Só que não sou eu que vou mandar ninguém para o inferno. Entendeu? Aí é vocês com Deus. Eu passo o que Deus mandou passar, mediante a palavra. Entendeu? Então, já para desmontar, antes que venha um carola religioso falar, né, você falou que nas cartas não tem dízimo, em Hebreus tem. Aí, Hebreus é um momento de transição. Já derrubo antes que venham esses daí. É um momento de transição, porque Deus me avisou na minha mente. Falou, ó, Fernando, fala assim, porque senão vão interpretar errado o que você falou lá e vai falar que em Hebreu está escrito dízimo lá. Entendeu? Porque sempre tem esses carola religiosos que vêm querer destruir os profetas verdadeiros de Deus, entendeu? Então, antes que ele se antecipe, eu já venho e já falo. Isso não é uma correção, isso é só um esclarecimento, que eu não errei. Nas cartas, fora Hebreus, todas as cartas, Judas, Tiago, certo? Fala de oferta, não fala a palavra dízimo. Só dízimo está aqui em Hebreu. E não fala para dar. Cita que Abraão deu lá em Gênesis, lá no Antigo Testamento. E Abraão era judeu. O Abraão era hebreu. Entendeu? Então, não é para nós o dízimo. Mas cada um faz do jeito que tá. Só estou dando esclarecimento mediante a luz da palavra, tá? Cita o dízimo em hebreu, tá? Só cita. Ele não fala que é para dar. E mesmo que tenha falado que dava o dízimo, era no tempo da lei. E era os judeus, não é os gentios. Entendeu? Lá está bem especificado. Povo de Jerusalém, povo judeu. Certo? E falava o que era o dízimo e como tinha que se dar o dízimo e para onde tinha que se levar o dízimo, tá? Então é isso aí, esclarecimento feito, estamos entendidos. Quem quiser aceitar, aceite, quem não quiser, e quem quiser também compartilhe o vídeo, quem não quiser não compartilhe. Que Deus abençoe a todos, quem compartilha, quem não compartilha, e muito mais a quem compartilha, porque é a obra de Deus que vocês fazem, tá? É para levar conhecimento, e o conhecimento é necessário, irmãos. É necessário também para a salvação. Não é o tanto que vocês conhecem que você salva. É vocês andar no princípio bíblico cristão que vai te salvar. É você ser nova criatura. Você aceitar a obra de Cristo e andar como cristão convertido. Porque não adianta você falar que aceitou a Cristo, sendo que vocês não têm transformação da vida, porque aí não se converteu. Porque aí vocês aceitaram a Cristo, ó, de boca. Entendeu? É aceitar de coração. Quando você aceita Cristo de coração como Salvador, único e suficiente, tem transformação. O Espírito Santo transforma a vida de vocês. Entendeu? Não é transformação de como vocês vão se vestir, não é nada disso. É transformação de caráter, de postura. Vocês vão ser a gente que cometia injustiça não comete mais, a gente que mentia não mente mais, a gente que enganava não engana mais, não trapaceia mais, a gente porque eu me incluo, que eu era assim, tá? Filho da ira, antes de conhecer a Deus, entendeu? Então, a gente que andava em promiscuidade, em profanação, ou em, como que é a palavra? Esqueça essa palavra. Fugiu, irmãos. Depravação, entendeu? A gente não deve andar mais nessas coisas. A gente deve andar como Cristo ensina a gente a andar como cristão. Não vamos ser perfeitos, vez ou outra vamos tropicar. Vamos, vai lá, confessa e muda a sua postura de novo. E assim vai, entendeu? É assim que anda o cristão. Então, esse é o vídeo de hoje. Quiser compartilhar, por favor, eu peço em nome do Senhor Jesus que compartilhe, tá? Se quiser, deixa o like ou dislike. Se quiser concordar, quiser comentar esses que tem o meu contato no meu WhatsApp também, quiser tirar dúvida, tá? Se não quiser também tá ok,
tá? Se quiser buscar direto no meu link lá no meu canal, Cristo Salva, tá bom? É só procurar lá. Se tiver com dificuldade de procurar, ponha Cristo Salva Fernando Bezerra ou digite o número de um título de alguns vídeos aí já aparece lá o link, tá? Aí, para receber as notificações, aperte o sininho de todas, tá? Então é isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por compartilhar o vídeo, quem compartilha, tá? Muito obrigado também quem não quiser compartilhar, tá? Que Deus possa tocar no seu coração e vocês comecem a compartilhar, né? Tire toda a inveja, toda a mágoa, toda a ansiedade, todo o rancor, né? E que se alegre com as vitórias dos irmãos, que se entristeça quando os irmãos se entristecer, que se alegre quando os irmãos se alegrar, que pratique o bem, que faça a bondade, que tenha paz de espírito na casa de vocês e também leve a paz para os outros, leve a bondade para os outros, tire toda a inveja, tire toda a ganância, tire todo o ódio do coração, toda a ansiedade, que Deus possa fazer essa obra na vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e até o próximo vídeo.